Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análise e palpites para o futebol para os jogos, né, do dia 28 de outubro, quinta-feira. Quinta-feira que talvez seja o primeiro dia do mundo novo, depois da catástrofe que aconteceu no futebol mundial ontem, na quarta-feira, com tudo que todo mundo já deve estar sabendo, né, e que terminou com aquela quase goleada, né, um 3-0 que o Atlético Paranaense enfiou no Flamengo. Bom, e não sou eu que preciso dar as notícias aqui, porque está todo mundo provavelmente bem atualizado. Mas o que a gente faz depois de um dia desse? E aqui o nosso dia também teve pênalti perdido, teve bola na trave, enfim, teve coisas que acontecem. Não são raras, isso acontece. O que é raro é acontecer tudo isso no mesmo dia, né? Quando acontece tudo no mesmo dia, tem dia que é o resultado de ontem. Mas a gente precisa lembrar que algumas vezes acontece tudo do outro lado, né? Eu estou fazendo vídeos aqui para vocês faz, acho que 15 dias, 20 dias já, né? A minha experiência é de quase 7 anos, mas eu resolvi fazer esses vídeos faz uns 15 dias e já teve muito mais dias que as coisas aconteceram quase tudo por nosso lado. E esse é o primeiro dia que aconteceu tudo errado. E a gente não muda nem um no lado, nem no outro. Eu nunca vim aqui comemorar, fazer festa, botar uma banda de carnaval, uma escola de samba aqui, comemorar um dia ótimo. Nunca, raramente comento os resultados, inclusive, mas faço questão de comentar um dia ruim, porque é nesses dias que a gente é testado, e é nesses dias que a nossa cabeça tenta fugir de tudo que a gente tem feito, né? O que eu estou mostrando aqui nos últimos 15 dias nada mais é do que o que eu faço há muito tempo, né? Não desde o primeiro dia que eu comecei nesse mercado, porque obviamente eu não cheguei aqui sabendo de tudo. Eu demorei alguns anos para chegar no nível de análise e de metodologia que eu tenho hoje, né? Mas já faz alguns anos que eu faço com isso, que eu trabalho dessa maneira. E já tive outros dias ruins assim, muitos. E isso acontece, como eu falei, várias vezes. Quando é que a gente tem pênalti perdido contra a nossa posição? Várias vezes. Bola na trave, o goleiro fazendo milagre. Enfim, isso acontece. Mas é nesses dias que a gente é testado. É testado de verdade, né? A gente, não vou fazer mais o over, vou agora pro under. Não vou pro ambas marcas, vou buscar a vitória do favorito e assim por diante. Mas a gente não pode mudar o método. Eu não vou mudar meu método e vocês vão ver que no vídeo de hoje eu vou fazer exatamente as mesmas análises que eu venho fazendo nos últimos dias para vocês aqui. Beleza? Sinto muito se alguém seguiu todas as entradas e acabou tendo prejuízo. O meu prejuízo foi bem grande também, mas como eu disse, isso faz parte desse negócio e a gente precisa seguir porque os lucros também vêm acontecendo e voltarão a acontecer. Eu não sei se hoje, eu não sei se amanhã, tomara que hoje, mas certamente eles voltarão, porque a metodologia que eu utilizo, ela vem me dando lucro há bastante tempo. Bora para os jogos então, vamos falar de Série B, vamos falar de Egito, vamos falar de México, Noruega e Suécia. Mesmo assim, um dia difícil, eu vou mostrar para vocês aqui como os jogos estão difíceis de se ter uma conclusão, tá? Vamos lá, começando com o Egito. O Egito que é a primeira rodada, aquilo que eu já falei, vamos terceiro dia falando no Egito. Primeira rodada, os times, né? A gente não sabe o quão parecido com a temporada passada estão os times, mas eu vou acreditar que a primeira análise é que as coisas não mudaram muito, né? Afinal de contas, essa história de mudar muito o time, ela na maioria das vezes só acontece aqui no Brasil, tá? Na Europa, nos grandes centros aí muda muito pouco, os padrões se repetem. Aquilo que eu digo também, os padrões se repetem. Mas vamos lá, quando a gente olha esse Gaz Al-Amal aqui, ele é um time muito ruim, né? E se a gente olhar aqui a classificação do ano passado, que eu trouxe para vocês, essa temporada do Egito que terminou ano passado, e o glorioso escapou, né? O Gaz Al-Malal escapou do rebaixamento ali por 5 pontos, é verdade, mas foi o primeiro fora da zona do rebaixamento, né? Foi o primeiro fora da zona do rebaixamento e a explicação está mais ou menos aqui, tomou quase 50 gols em 35 jogos, a defesa vaza e vaza bastante. Se a gente olhar os últimos jogos do campeonato, vejam que foram muitos gols, né? Muitos gols, talvez um pouco impactado pela posição de já ter se escapado e tal, enfim, né? O Al-Masry, que é o outro time, certo? Al-Masry, que é o visitante, é um time que terminou na 5ª colocação com 50 pontos, apenas 5 pontos, né, do Pirâmides, que foi o primeiro a entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores lá do continente deles. E é um time que em 34 jogos fez 44 gols e 38. Mas vamos analisar dentro de casa como que era o glorioso Gaza aqui, ó. 16 jogos, fez 18, tomou 21. Fez 18, tomou 21. Gol, né?
O Al-Masry fora de casa, forte, né? 1-2, 2-0, 0-1, 4-2, 0-0. Em 17 jogos, veja o que tem mais, 17 jogos, fez 25, tomou 21. Eu acredito que esse ambas marcam aqui tá valendo, tá? Eu acredito que tá valendo. Eu gosto dessa odd do ambas marcam aqui, não é uma odd espetacular para padrões de Egito, mas é uma odd boa. Eu acredito que essa odd tem um pouco de valor aqui e eu acho que vale com metade do investimento normal, porque ainda é a primeira rodada do Egito, estamos ainda pegando, né, o jeito da coisa desta temporada, mas eu acredito que o ambas marcam aqui no Egito é uma boa opção. E daí do Egito a gente vai para a Suécia. A Suécia a gente tem um jogo bem interessante entre Gotemburgo e Djurgården. O Djurgården, visitante, que é o vice-líder da competição, se ganhar hoje assume a liderança, passa do Malmo, né? Reassume a liderança, na verdade. O Malmo ganhou ontem do AIK, mas se o Djurgården ganhou, reassume a liderança. E o Gotemburgo está lá em 11º, né? Coladinho ali na zona de rebaixamento. Coladinho, mas vem de 2 vitórias, né? Ganhou do Örebro e ganhou do Mjällby. Justamente o time que o Mjällby, esse jogo que eu tomei head, que eu fui no dupla chance do Mjällby. Mas ele vinha de 3 derrotas seguidas. Como é que é em casa o Gotemburgo? Como é que é em casa o Gotemburgo? Vamos dar uma olhada em casa como é que é em casa o Gotemburgo. Ruim, né? Ruim, né? 12 jogos, apenas 15 pontos. Então me faz, vamos lá. Empatou com o Hammarby, né? Que é um time de cima também. Perdeu do Varberg, ganhou do Halmstad, que é um dos piores da competição. Perdeu do Kalmar e ganhou do Örebro, que é o pior time da competição. Nada de excepcional aqui. Como é que é o Djurgården fora de casa? O Djurgården fora de casa ele ganhou do Mjällby, perdeu do Sirius, que é um time duro de se jogar lá, duro. O Hammarby viu ontem quão duro é ganhar do Sirius em casa, não tomou gol por muito pouco o Hammarby, empatou com o Malmo fora de casa, ganhou do Östersund, que é um dos piores times da liga, que é o pior time da liga também, e perdeu de 1-0 do AIK, que é uma força, né? Então assim, eu acho que essa opção do Djurgården menos 0,25 aqui, ó, menos 0,25, tá desse lado aqui, né, que tá pro lado do visitante, eu acho que o Djurgården não perde essa partida. Eu acho que o Djurgården não perde essa partida, tá? Então, menos 0,25 me parece uma boa alternativa, né? Ou seja, ir no handicap asiático do Djurgården no 0,05 negativo, a uma odd de 1,90, significa que se empatar o jogo a gente perde metade do investimento somente, tá? Melhor do que na vitória seca. Não quero cravar vitória seca aqui. O ambas marcam, a 1,82 está baixo. Eu não vejo um jogo tão claro para gols aqui. Tá? Olha só, não tem muito padrão de muito gol aqui não, tá? Para mim não tem muito padrão de muito gol. Vejam só, o Djurgården, ó, ele é bastante resiliente fora de casa, olha aqui, ó. Tá? Tomou gol do AIK, tomou gol do Malmo e tomou gol do Sirius. De resto, ó, faz tempo que não tomou mais gol do Mjällby, do Kalmar, do Ram. Então assim, não vejo um jogo para gols aqui. Eu acredito que a melhor opção é ir a favor do Djurgården no handicap asiático menos 0,25 e dali a gente vai para um jogo muito curioso aqui. Muito interessante, muito difícil se tomar uma decisão. Eu não tomei a decisão, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu acho que qualquer decisão aqui é meio que brincar com a sorte. Norrköping e Mjällby. Vejam só, o Norrköping é o sexto colocado, se ele ganhar vai a 42, né? Encosta um pouquinho no Hammarby, é uma vitória importante para ele ter hoje, só que é uma vitória muito difícil de acontecer. Ele dentro de casa, o Norrköping é um time bastante... Ó, perdeu do Kalmar, ganhou do Östersund, ganhou do Örebro, os 2 piores, ganhou do Varberg e ganhou do Hammarby. Ganhou do Hammarby, o Hammarby, né? Não sei como é que fala, mas... boa vitória, tá? Como é que é o Mjällby fora de casa? Vejam só, não tem muito ponto, mas não perde de quase ninguém, né? Não ganha nem do Örebro, mas não perdeu do Djurgården, ganhou do Degerfors, que é um time bom, empatou com o Häcken e ganhou do Malmo de 1-0. Tá? Então assim, cara, esse time do Mjällby é chato, retranqueiro. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha só, não perde há muito tempo. Aliás, não perdia há muito tempo e só perdeu contra o Göteborg, que foi justamente na vez que eu fui a favor dele. Tá? Ano passado, jogando aí em Norrköping, na temporada passada, empate de 1-1. Certo?
Vejam como eu não tenho leitura. Eu fiz questão de trazer esse jogo porque eu não tenho leitura. Eu quero mostrar para vocês como, mesmo assim, às vezes a gente olha o jogo, de um lado mostra que o Norrköping é forte dentro de casa, mas o Mjällby também é forte fora de casa. E o mercado, eu acho que foi muito preciso em dizer que o jogo a linha está em menos 0,5, né? A linha asiática do handicap, a linha principal do jogo está em menos 0,5, que é a vitória do Norrköping. Então eu vou no dupla chance do Mjällby. Boa sorte, meu amigo, porque o Norrköping é forte em casa, é um time bom e pode ganhar. Eu vou na vitória do Norrköping. Boa sorte, meu amigo. O Mjällby é um time muito resiliente fora de casa e que ganhou até do Malmo. O que nós vamos fazer aqui? Não sei nada. Aí tu vai para a linha de gols. Olha o over 2,5 onde está. Cravado no meio também. Cravado ali olha aqui, o 94 e 93. Né? Cravadinho no meio também. Pode sair gol, como pode não sair gol. Depende. A Suécia, na verdade, ela é uma liga que é muito melhor de se trabalhar ao vivo do que pré-jogo, na minha opinião e na minha experiência. Né? Ontem, aliás, pegamos o ambas marcam que a gente mandou ontem, bateu, foi um dos únicos greens do dia, mas ao vivo dá para pegar bastante coisa, especialmente quando a gente usa, eu utilizando o scanner, que é a ferramenta que eu tenho, que é o meu scanner, né? Mas, que é o scanner do TLP, não é meu, é o scanner do TLP, né? Aliás, para quem não conhece, né, provavelmente eu vou deixar um link aqui, já que eu acabei comentando, e para conhecer a ferramenta, mas é muito melhor de se trabalhar ao vivo do que pré-jogo, na minha opinião, a Liga da Suécia. Então esse é um jogo que está interessante, a odd do 2,5, a odd do ambas marcam, vejam só como é que está a odd do ambas marcam, ela está relativa, eu acho baixa, eu acho que essa odd está até errada, tá? Eu não vejo um jogo tão claro para ambas marcam aqui, não. Não tão claro, mas eu acho que essa odd do ambas marcas tinha que estar maior para eu pensar em alguma entrada. Ela tinha que estar no mínimo a 2 aqui. Tá? Então vamos no ambas marcas ou não? Não vou. É um jogo muito difícil tomar a decisão e eu não vou com nenhuma aposta para jogo aqui. Eu fiz questão de trazer esse jogo para mostrar para vocês como a gente analisa e às vezes a gente pode, sem problema nenhum, tomar a decisão de não ter aposta. Sem problema nenhum. E provavelmente eu não vou nem fazer no live esse jogo também, porque é um jogo que eu acabei de mostrar, são times muito difíceis de se ter uma leitura, tá? Próximo jogo. Vamos falar de Noruega agora, onde a gente tem um jogo interessante entre o Sarpsborg e o Vålerenga. Aqui sim, ó, aqui eu consigo enxergar alguma coisa interessante quando a gente pega o Sarpsborg, que tá na metade de baixo, da parte da metade de baixo da tabela, bem no meio da tabela ali, o Sarpsborg, parte de baixo, com o Vålerenga, que está bem no meio da tabela. Tá? É um cenário interessante porque é um time que não está dentro da zona de rebaixamento, mas não dá para bobear muito, né? Vejam só, 1-3, 5-0, 2-1, 2-1, 1-3 gols, né? Noruega. Só não saiu gol no 0-0 que a gente mandou ontem no Rosenborg, que provavelmente o mercado sabia alguma coisa, né? Por isso que estava aquela odd tão boa, faz parte, corri o risco, tomei o head no 0-0, paciente. Mas também é raro o gol, que não, quem viu o jogo, pelo amor de Deus, vamos lá. Vålerenga, 1-1, 1-0, 3-0, 2-2. Gols, né? Dentro de casa o Sarpsborg, vejam só, 11 jogos, 16 pontos. Empatou com o Mjøndalen, ganhou do Strømsgodset, ganhou do Sandefjord, perdeu do Rosenborg, ok, e ganhou do Lillestrøm, que é um time forte, tá? É um time difícil de se jogar. Como que é o Vålerenga fora de casa? Olha só, os últimos 5 jogos não ganhou. Perdeu do Haugesund, empatou com o Tromsø, perdeu do Sandefjord, perdeu do Bodo, ok, e empatou com o Rosenborg. Então, assim, quando a gente vai para a linha de gols, claro que a linha vai estar baixa, né? Não, aqui, odds, gols. Cadê os gols aqui? Linha de gols. 2,5 a 2. Olha o ambas marcam em 77. Vejam, de novo, o mesmo cenário do jogo que a gente comentou ontem. O over bem alto e o ambas marcam relativamente baixo para o ambas marcam. Né? Então o mercado está me dizendo o quê? 1-1 vai ser esse jogo. O mercado está me dizendo que vai ser 1-1 esse jogo. É uma possibilidade. Não vejo valor aqui. Quem acredita em gols, eu acho que o 2,5 é uma boa opção. Então assim, se a gente analisar média de gols dos times, jogando em casa, o Sarpsborg 2,2. O Vålerenga fora de casa, 3. Né? Média de 3 gols. Eu acho que a linha tá justa, tá? E quem quiser ir por a linha de gols, eu sugeriria esperar o jogo começar e ver se o jogo começa movimentado ou não. O Vålerenga geralmente dá frutos. Mas o que eu gosto mesmo aqui é ir a favor do mandante, o Sarpsborg,
no handicap asiático mais 0,25, tá? Cadê? Handicap asiático mais 0,25 é o que eu quero fazer aqui. Aqui. Desculpa, mais 0. Empate anula aposta. Sarpsborg, empate anula aposta, tá? Então, eu vou pré-live a favor do Sarpsborg. Se o jogo começar muito movimentado, eu vou começar a botar minha moedinha e avaliar as odds do mercado de over. Over 2,5, o over 1,5. Eu não gosto muito do over HT na Noruega, tá? É meio que uma liga tipo Peru, assim. Chute para tudo que é lado e os gols, na verdade, acabam começando a sair mais para o segundo tempo, tá? No meu sentimento, no meu feeling. Tá? Então vamos de Sarpsborg, empate anula aposta e aguardar o live, um joguinho mais movimentado para pegar a linha de gols e aí a gente vai para a Série B. Pô, que é coisa mais difícil que analisar a Série B, vamos lá. Cruzeiro e Remo. Né? Os dois times lá da parte de baixo da tabela começando a ficar preocupados, já que o Brusque aqui está com 35 já. O Remo vem de 3 vitórias, 5 jogos sem vencer. Né? É 0-0, é 3-1, é a Série B. E o Cruzeiro, né, 2 vitórias nos últimos 5 jogos, perdeu apenas a última para o Avaí fora de casa. Né? Teve vitória contra o Curitiba, teve vitória contra o Brasil, teve empate com o Botafogo. Bom, eu acredito que o Cruzeiro, aliás, não é que eu acredito, o Cruzeiro tem que ganhar essa partida. Se não ganhar do Remo, meu amigo, é complicado, certo? O Remo fora de casa não ganha de ninguém, foi ganhar do Vitória. Né? Mas vejam só, um time xarope, né? Perdeu do Brusque, perdeu do Vila Nova, perdeu do Guarani. É um time xarope. Mas o Cruzeiro dentro de casa também não é assim uma máquina destruidora. Né? A 1,63 não dá, né, gente? Não dá para ir 1,63 no Cruzeiro. Então, assim, difícil. Mais um jogo que é difícil de análise. Os números, né? Eu não acompanho a Série B, não conheço os times a fundo, não sei, tá? Agora sim, olhando os números, me leva para um Cruzeiro. Mas a 1,66 não. Então eu vou esperar o jogo começar, ver se o Cruzeiro tá bem, vamos ver se eu consigo pegar um gol do Cruzeiro. Essa é a minha estratégia para esse jogo aqui. E a gente termina aí sim com o México, segunda divisão do México, um jogo de Atlético Morelia e Pumas. O jogo onde o Atlético Morelia é um dos lá no topo, quase lá no topo, 27, se ganhar vai a 30 e assume a segunda colocação, mas ainda fica a 6 pontos do glorioso Dourados, que aliás ontem tinha tanto jogo, que eu perdi a oportunidade do Dourados, que ganhou de 3-0, perdi uma oportunidade de ambas marcam na Itália Série A, no jogo da Udinese e do Verona, né? Então assim, é difícil, mas vamos lá. Esses dias até algum de vocês me perguntou como é que eu selecionava os jogos. Cara, clicando e entrando em todos os jogos do dia das ligas que eu trabalho e analisando, né? E tá aí. E aí eu trago o que eu encontro, na minha opinião, de melhor, né? E ontem era tanto jogo que acabou passando batido esses 2 jogos que eu comentei. Mas enfim, acredito que tem uma oportunidade aqui, porque o Pumas Tabasco tem 21 pontos, né? E se ganhar ele já fica 24. Eu sempre falo essa de ganhar para projetar uma tabela, porque às vezes a gente vê a tabela estática assim, acho que os times estão muito longe. Vejam que se ele ganhar ele vai a 24 e encosta no Atlético Morelia. Então não é um time muito atrás não, mas ele é um time de poucos gols. 12 jogos, fez 12, tomou 12. Mas vejam aqui o seguinte aqui. O Atlético Morelia, quando joga em casa, muito forte, mas é 2-1, 2-2, 1-0, 1-0 e 2-2. Tá? 1-0 foi contra quem? Contra o Alejibres e o Atlante. O Atlante é um dos times mais under que tem, né? E o Alejibres é um timezinho lá do fundo, se eu não me engano. Né? E o Pumas Tabasco, fora de casa, é o melhor visitante da liga. O Pumas Tabasco é o melhor visitante da liga. Então vejam que dos 12 gols que ele fez, 10 foi fora de casa. E tomou 6. Olha aqui. Fez 2-1, fez 2-1, fez 2-0, tomou 2-1, fez o gol dele e fez o gol dele contra o Tlaxcala. Nos últimos 5 jogos, ele fez gol em todas as partidas. E o Atlético Morelia, dentro de casa, tomou o golzinho dele. Né? Não tomou do Saca, como eu falei, do Atlante. Aí o mercado me traz uma odd de ambas marcam a 2,30. Não estou entendendo. Tá? Eu vou de ambas marcam aqui em Atlético Morelia e Pumas Tabasco. É isso por hoje. Um dia
pós-dia muito ruim e que também traz jogos difíceis de se analisar. Então, muito cuidado, se for seguir os palpites aqui, siga a sua gestão, faça uma gestão rigorosa, não tente recuperar nada do que se perdeu ontem, porque se o dia for ruim de novo, e pode acontecer, o buraco vai ficar maior ainda e aí o problema vai ficar aqui dentro. E aí no sábado ou na sexta, amanhã, pode ser um dia bom com oportunidades, mas se a cabeça não estiver boa, a gente não enxerga as oportunidades e a gente toma a decisão errada. Então, calma, tranquilidade, eu desejo um grande dia para vocês, obrigado pela audiência, curte, compartilha, comenta, deixa o like, vamos em frente, keep it green e um grande abraço.